As minhas piadas sem noção, né? Vamos lá, né? Vamos lá. Mas não é, né? O clima, na verdade, o clima são características, a forma como a atmosfera se apresenta. Isso aí, é isso aí. Pronto, é a forma como a atmosfera se apresenta, né? E isso se apresenta durante uma certa quantidade de tempo, que a gente vai ter essa certa quantidade de tempos, ela sempre vai ser verificada num período de 30 anos. Né? Então, a gente vai ficar observando assim, eita, quais foram os meses mais chuvosos, quais foram os meses mais quentes, os meses que houve maior ação dos ventos, né, a incidência dos ventos. Então, a gente vai observar muito essas questões, né, para a gente poder entender o clima. Então, o clima, assim como a Tâmara acabou de falar aqui no chat, o clima é algo que a gente tem que ter muito importante gravado na nossa mente. É que ele não é variável como o tempo, tá? Então, assim, o tempo é o estado físico da atmosfera, né? Em um determinado momento e local. Então, o tempo ele é momentâneo. Por exemplo, só para a gente entender o tempo. De repente, você está aí ou vai começar a se preparar para ir para o seu trabalho amanhã. Ah, vou trabalhar amanhã. E aí, hoje a gente está um dia chuvoso, né, um dia chuvoso e bastante frio. E vamos supor que amanhã ainda o dia amanheça um pouco frio. E aí você, eu já vou para o trabalho de casaco, encapuzado, quem sai de moto bota luva, enche de um monte de coisa ali e sai porque está muito frio. Só que, de repente, durante o dia, né, ou seja, vai chegando o meio-dia, tarde, foi mudando aquilo ali. Começou a esquentar, né, a partir do momento que começou a esquentar, você já não precisa mais usar a luva, o capuz ali da sua cabeça, não precisa mais usar o casaco, porque ele mudou. Então, o tempo a gente chama de tempo volátil. O tempo ele é volátil. Ele está sempre em um processo de constante modificação, tá? Ele é volátil. Então, está frio agora, mais tarde e já está um pouco quente de novo. Isso, o que acontece? Porque ele fala muito isso, que a gente confunde muito. Tem muita gente que confunde. Por exemplo, houve essa mudança do tempo já durante esse mês e, de repente, uma das coisas que mais ataca a gente é a nossa rinite e a nossa sinusite, né? Aí, de repente, você está ali perto de um amigo, lá de uma pessoa, você começa a dizer, eu estou muito gripado, né? Ou então, a minha rinite está muito atacada e isso aconteceu porque o clima mudou. Não, o clima não muda, tá bom? O que muda é o tempo, mas o clima permanece o mesmo. Eu vou dar uma parada aqui só para falar aqui que eu estou vendo meu amigo Edson Serapião, né? E está aí também assistindo a aula. Muito obrigado, viu, meu amigo, pela presença, por estar aí assistindo a nossa aula. Já foi meu aluno em outras ocasiões também, né? Então, muito obrigado, viu? Estou vendo você pela câmera aí, tá com a câmera ligada. Pronto, então o que acontece? O tempo ele é volátil, né? Ele modifica, ele vai mudando, ele tem momentos, vai mudando. O clima ele não muda, o clima ele vai lá e permanece o mesmo, né? Tanto que a gente estuda esse clima durante 30 anos, tá bom? Então veja só, a gente tem no clima alguns fatores de influência desse clima. Temos fatores. E os fatores são os fatores que vão influenciar no clima são a latitude, a altitude, as massas de ar, a maritimidade, a continentalidade e as correntes marítimas. Eita, meu Deus, você está falando tudo está ali no slide. Não, calma aí, vamos explicar. O que é latitude, pessoal? Né? O que é que vai ser a latitude? Vamos lá aqui, ó. Espera aí, como é que eu vou identificar a latitude? Pegar a borrachinha aqui de novo, que eu estou começando a usar isso aqui novo agora, né? Então tá uma maravilha. Pega a borrachinha, apaga aqui o Paints, nosso desenho imprimido.
Professor, não sei o que é latitude. Sei que latitude é uma banda, latitude 10. É isso que eu sei, o que é latitude. Mas calma aí. Vamos explicar agora. Está aqui para isso. Né? Vamos lá. Aqui, ó. O planeta Terra, né? O nosso planeta Terra, vamos lá, aquele planeta bonitinho. Abstrai o que vocês não acham que é bonito, tá bom? Abstraiam aí da mente de vocês, tá? O nosso planeta Terra, ele tem algumas linhas imaginárias, né? Tem essas linhas imaginárias, tá? Então, principal dela, temos aqui a linha do Equador. O ruim é só para escrever aqui nesse país. Só isso. Mas o principal delas é essa linha do meio, que a gente chama de linha do Equador. Aí, encontrei aqui. Pronto. É a linha de 0 graus, tá? São 0 graus, 0 grau, linha do Equador. Mais acima, aqui, a gente tem uma outra linha, tá? A essa outra linha eu chamo de Trópico de Câncer. Williams, eu preciso realmente saber disso, precisa, gente, porque vocês são nível superior e nível fundamental. Precisa realmente saber disso. Então, acima da linha do Equador, eu tenho o Trópico de Câncer. Um pouco mais acima, eu tenho uma outra linha. Tá? Essa outra linha aqui, eu chamo ela de Círculo Polar Ártico. Círculo Polar Ártico. Abaixo da linha do Equador, eu tenho uma outra linha. Tá? Essas linhas, elas estão, a linha aqui do Equador é 0 graus, acima, que é o Trópico de Câncer, é a linha de 23 graus, né? E abaixo, que é a linha do Equador, eu tenho uma outra linha de 23 graus, que é o que eu chamo de Trópico de Capricórnio. Trópico de Capricórnio, que passa ali ao sul do estado de São Paulo, tá? Trópico de Capricórnio. Se falasse tudo isso, dessas linhazinhas, a gente tem tudo isso? Tem. Ainda tem outra linha. Uma outra linha, que a essa aqui, eu dou o nome de... Está mais aqui embaixo. Círculo Polar Antártico. Pronto. Está aqui, né? Então, a gente já tem todas essas linhas. Essas linhas, a gente dá um nome geral a ela. O nome geral dessas linhas chama-se de paralelos, né? Elas são os paralelos. E esses paralelos, é eles quem nos dá a distância em graus de qualquer parte da Terra até a linha do Equador. Então, essa distância em graus, ó, deixa eu colocar aqui para vocês observarem, uma setinha. Essa distância em graus, aqui, ó, essa distância em graus de qualquer... Eita, que o desenho tá ficando bonito, tá uma maravilha agora. Tá vendo? A gente aprendeu aí? Essa distância em graus é o que chamo de latitude. Então, pessoal, aqui, ó, nota aí no caderninho de vocês. Latitude, no caderninho de vocês, latitude é a distância. É a distância em graus de qualquer parte da Terra até a linha
do Equador. Distância tem um acento aqui, viu, pessoal? Latitude é a distância em graus de qualquer parte da Terra até a linha do Equador. Beleza, a gente já tá adiantando isso aqui, né? Nossa parte já estamos adiantando. Tá bom. Distância em graus. Só que esses paralelos, que são essas linhas aí perpendiculares que vocês estão vendo, esses paralelos, eles vão de 0 a 90 graus. 0 graus é a linha do Equador e ele vai subindo de 90 até o círculo polar ártico, de 0 a 90 até o círculo polar antártico, tá? E aí o que é que eu digo? Eu digo o seguinte, que quanto maior for a latitude, aí sim já começa a entrar especificamente no clima de novo. Quanto maior for a latitude, vírgula, menor será a temperatura. Vou dar uma anotação boa aí para vocês. Menor será a temperatura. E quanto menor for a latitude, maior será a temperatura. William, mas que negócio é esse? Quanto maior a latitude, menor a temperatura, e quanto maior a temperatura é. Por quê, gente? Porque, ó, onde essas setinhas estão apontando, a gente tem uma zona na Terra que a gente chama de zona tropical. Aí eu pego vocês. O clima do estado de Alagoas, tá? Nota aí no caderninho de vocês. O clima do estado de Alagoas é um clima tipicamente tropical, tá? O clima de Alagoas é um clima tipicamente tropical. Porém, o estado de Alagoas vai ter alguns microclimas, tá? Mas ele é um clima tipicamente tropical. Por exemplo, qual é o clima do Lagoa da Canoa? O clima do Lagoa da Canoa é o clima tropical e o microclima semiárido. Clima de Lagoa da Canoa, clima tropical semiárido, tá? Então, o clima do estado de Alagoas é tropical, mas aí ele vai passar, a gente vai passar a ter alguns microclimas no estado de Alagoas. Beleza, pessoal? Então, até aqui, será que vocês conseguem me compreender? Vamos lá de novo, vamos interagir novamente, para a gente não ficar preguiçoso. Vamos interagir, um joinha. Eita, estou entendendo, maravilha, que massa. Vamos lá, joinha, quero ver joinha. Ótimo, perfeito. Então, a gente consegue perceber que vocês estão compreendendo. Vamos lá, voltar para o nosso PowerPoint. Então, essa é a latitude. A latitude influencia no clima. E qual a influência que ela deu para o estado de Alagoas? O estado de Alagoas, ele vai estar localizado no continente americano ou sul-americano, né? E que vai estar basicamente em toda a porção tropical, de latitude tropical, né? Então, por isso que a latitude já influencia, porque essa latitude, os trópicos, as regiões entre os trópicos, são regiões de zona mais quente, de zona que a gente chama zona tropical. Um outro fator que influencia no clima é a altitude. A altitude. Então, vamos lá aqui de novo, ó. Altitude. Beleza, quem já fez, eu vou dar uma apagadinha nessa aqui, tá? Dar um Ctrl mais aqui, a borracha ficar maior.
que tem a altitude, Williams, que vai influenciar no clima? Ó, a altitude, ela vai ser o seguinte: quanto maior a gente tiver a altitude, menor será a temperatura, tá? Então veja só aqui, ó. Vamos lá. Aqui a gente tem uma região plana. De repente, nós temos uma escarpada aqui. Uma depressão. E aqui uma montanha. Tá? Beleza. Vamos colocar aqui também. Borracha. Vamos colocar aqui é o oceano. Olha só o que acontece com a altitude. Nessa região aqui, mais baixa, ó, nessa região aqui, as temperaturas elas são mais elevadas, né? Então, nas superfícies, nas regiões superficiais, né? Nas superfícies terrestres, as temperaturas são mais elevadas. Nas regiões mais altas, por exemplo, nessa aqui, as temperaturas elas são mais amenas, ou elas diminuem mais. Por quê, Williams? Porque a incidência dos raios solares nessa região aqui, ó, a incidência dos raios solares nessa região aqui faz com que a gente, os raios solares, né, ou o calor, né, os raios ultravioleta, eles sejam absorvidos, e à medida que ele é absorvido, ele faz com que aqueça essa área superficial. Uma outra parte dos raios, eles são refletidos. E aí, à medida que eles são refletidos, nessas áreas mais altas aqui que vocês estão vendo, né, eles não vão ter aumento de temperatura ou aumento de calor. Então, vai ser mais frio. Um exemplo simples, William. Dá um exemplo simples. Você pega aí, vai para um parque de diversões aí, né? Chega o parque de diversões, que é a coisa mais linda, maravilhosa que tem. Aí chega o parque de diversões. Você vai, quem nunca aqui foi numa roda gigante, né? Eita, vou na roda gigante aqui com a minha namorada, com o meu namorado, né? É hoje. Aí, o que acontece? Né? Vamos lá na roda gigante e você está aqui embaixo, você está numa temperatura ambiente. A temperatura está boa, perfeita, boa, mais. Temperatura ambiente. O infeliz que controla a roda gigante acha de parar você lá em cima. E quando é festa de São Maximiliano e Maria Kolbe, ainda é pior, que a roda gigante fica do lado do cemitério. Aí você tem um frio mortal que você diz, eita, se eu cair daqui, já cai direto do cemitério. Então, o que acontece? Você vai lá e quando o cara para lá em cima, você sente um frio de bater o queixo, né? De bater o queixo. É certo que nessa situação a gente tem a construção dos fixos, né? Temos a construção dos fixos, que vai impedir a circulação dos ventos, mas a gente tem também o acúmulo de calor aqui na superfície. Então, a superfície vai ser mais fria e fora da superfície vai ser mais quente e fora dessa superfície, aí a gente vai ter uma região mais fria. Então, é o que eu digo, a cada 1.000 metros de altitude, tá? Ó, a cada 1.000 metros de altitude, temos menos 1 grau Celsius de temperatura. Então, cada vez que a altitude aumenta, a temperatura diminui. Joinha, pessoal. Consegue compreender? Beleza. Ô, Williams,
beleza, a gente está falando tanto, mas por que ele está falando isso aí? Porque no estado de Alagoas vamos ter algumas regiões de Planalto. Estão ligados lá, quando eu falei do relevo? O que a gente vai ver? A gente vai ver uma região de sertão, que vai ter uma região que é mais fria e que chove mais. Oxe, sério, Williams? Vai ter mesmo? Vai. A gente vai ter aqui, no extremo oeste do sertão alagoano, naquelas regiões ali, Delmiro Gouveia, Pariconhas, vamos colocar aqui, região de Mata Grande, Inhapi, Canapi, a gente vai ter essa região no sertão que tem baixa amplitude térmica, ou seja, que tem baixa temperatura, né? E essa baixa temperatura já ocorre por conta de quê? Ocorre por conta da altitude que essas regiões têm. Então, pessoal, consegue compreender por que é importante que a gente fale desses termos aqui, desses fatores que influenciam? A importância é justamente isso, é porque a gente vai observar essas características desses fatores também aqui no estado de Alagoas, tá bom? E como eu disse, nível superior, vocês precisam ter esse entendimento, tá? É isso que vai acontecer. Então, a altitude vai estar relacionado também com a temperatura. As massas de ar são as formações, né? As formações das nuvens carregadas de umidade, que depois elas vão acabar se chocando com a camada mais fria da atmosfera e vão acabar se precipitando, né? Essa precipitação a gente pode chamar precipitação de chuva, condensação de massa de ar, chuva. O que é condensação de massa de ar? A gente tem uma massa de ar quente que se forma aqui na superfície do continente, uma massa de ar quente com a camada fria da atmosfera. Choques de temperatura. Esse choque de temperatura vai causar a condensação, que posteriormente, se essa massa de ar estiver com muita umidade, aí ela vai acabar se precipitando. Ainda não consegui entender essa condensação. Vamos lá. Então, vocês estão aí, os ricãos, topadãos, né? Que tem os seus chuveirões elétricos, né? Que tem alguns que tem um chuveiro elétrico, a gente liga o chuveiro elétrico e desliga a fase da energia. Ou a gente toma banho quente ou a gente tem energia, né? Outra brincadeira. Parece que eu vi meio palhaço hoje. Mas tudo bem. Então, veja só. O que acontece, pessoal? O que vai acontecer? De repente, você está aí no seu ambiente, ali no seu banheiro, você liga o chuveiro quente. O chuveiro quente é água quente, mas que está evaporizando, né? Está evaporizando. Quando ela se choca ali com o seu box, quase que eu esqueço o nome. Quando ela se choca ali com o seu box, um box da superfície fria, com uma temperatura que está evaporizando quente. Chocou, o que é que você vê? Nada. Você não consegue ver nada porque está tudo nublado ali, né? Tá tudo, acabou manchando tudo. Isso é condensação, tá? É isso que acontece com as massas de ar. Só que de uma forma diferente. Lógico que vocês vão entender isso, né? Só que de uma forma diferente. Mas o que vai acontecer com as massas de ar vai ser principalmente isso. É uma massa de ar quente que se forma aqui na superfície terrestre e que ela dá uma subidinha, ela se condensou ali, se precipitou, choveu naquela região, tá? Choveu ali naquela região. Então, são as massas de ar. Maritimidade e continentalidade é quase a mesma coisa, só tem algumas questõezinhas diferentes, tá? Que é a maritimidade. A maritimidade é a proximidade que a gente tem com o oceano, com as águas oceânicas. E o que vai acontecer com essa maritimidade? Ó, quando as águas estão em exposição ao sol, né? Quando elas estão em exposição ao sol, o que acontece? Elas a água é um gradiente de temperatura, né? O que elas vão fazer? Ela vai acumular ali, né, o calor. Então, ela vai absorvendo calor durante o dia, vai absorvendo, vai absorvendo. Durante a noite, né, quando não está mais na exposição aos raios solares, ela vai liberando o calor, liberando a temperatura. Então, o que é que você vai observar? Regiões próximas. Aí está o estado de Alagoas de novo, e a gente vê algumas regiões aqui que eu vou falar já.
Aí você vai observar, regiões próximas a fontes hídricas são regiões que têm baixas amplitudes térmicas. Quando eu digo baixa amplitude térmica, eu digo assim, baixa variação de temperatura. Por exemplo, você vai a Maceió, Maceió durante o dia é quentíssimo, né? Aí os ricões aqui vai lá para o apartamentozinho com ar-condicionado, né? Durante a noite, liga o ar-condicionado, dorme a noite toda. A gente vai para uma pousada que nem ventilador tem, a gente tem que levar de casa e só consegue dormir quando liga o ventilador para tentar resfriar. O que está acontecendo? Ou por que de dia é quente e de noite, que de dia é quente e de noite continua quente do mesmo jeito? Porque de dia, né, a temperatura ainda vai variar um pouco, de dia vai ser mais ou menos 27 graus de temperatura, né, e durante a noite a variação da temperatura vai ser 1 ou 2 graus. 27, a gente vai ter durante a noite 25 graus. Por quê? Porque aquela fonte hídrica ela está liberando temperatura, liberando calor. Então, por isso que aquela região ela vai continuar uma região ainda com altas temperaturas, tá? Então, ela absorve durante o dia e libera durante a noite. Então, você já percebe. Maceió é quente de dia, Maceió é quente de noite também, né? Só que com uma pequena variação, você consegue compreender. Agora, olha só com a continentalidade. Quem aqui já não foi ao sertão alagoano? Quem já foi? Por exemplo, eu já fui a Alto Sertão, Senador Rui Palmeira. Fui ali a Senador Rui Palmeira. Gente, Senador Rui Palmeira é muito quente durante o dia, é quente demais. E durante a noite é muito frio. Você tem que usar casaco durante a noite por conta do frio. Isso é ocasionado, tá? Isso é ocasionado pela continentalidade. Por quê? Porque a rocha, quando ela está exposta ao sol, ela aquece rapidamente. Então, rapidamente ela aquece. A região vai se tornar quentíssima. Mas quando ela não está exposta à luz solar, isso aí, alguém falou, Santana do Ipanema também, sertão, né? Então, o que acontece? Quando ela não está exposta à luz solar, ela também resfria rapidamente. E aí, quando ela resfria rapidamente, torna aquela região também fria. Agora, vamos a uma região de sertão, mas que tem um corpo hídrico, Traipu. Quem foi aqui a Traipu durante o dia e durante a noite? Durante o dia é quente, durante a noite também é quente. Mas uma região muito mais quente do que Traipu é Pão de Açúcar. Você vai a Pão de Açúcar, é um calor insuportável de dia. Digo isso porque eu já fui. E durante a noite é um calor insuportável também. É a influência da maritimidade, né? Porque está próximo a um corpo hídrico, né? Ali ao Rio São Francisco. Ótimo, pessoal. Até aqui expliquei todos os fatores que influenciam o clima. Tá? Tentei explicar da melhor maneira possível. Esses fatores vão estar influenciando também no clima do estado alagoano. Os elementos que influenciam são a temperatura, tá? A umidade e a pressão atmosférica. Serão os elementos que vão influenciar nesse clima. Olha aqui. Vamos lá, para a gente dar uma olhadinha aqui. Tá vendo aqui, ó, aquele desenho que eu fiz? O planeta Terra, ele está dividido por áreas de temperaturas, que a gente chama de zonas, tá? Essa área vermelha, vocês conseguem observar melhor aí, essa área vermelha, a gente tem a linha do Equador, os trópicos de Câncer, trópico de Capricórnio, e nessa área vermelha a gente tem as maiores temperaturas, e a gente chama de zona tropical, quanto às maiores temperaturas. Por quê? Porque a incidência dos raios solares são diretamente nessa região, né? Então, a gente tem basicamente 6% do Brasil ainda numa parte de clima equatorial e o resto é tudo clima
tropical. Não, tem uma parte também de clima subtropical, né? Pronto. As outras zonas que estão acima do Trópico de Câncer e abaixo do Trópico de Capricórnio são o que nós chamamos de zona temperada do norte, zona temperada do sul, Círculo Polar Glacial Ártico e o Círculo Polar Glacial Antártico. Tá? Esse mapinha aqui é o mapa das temperaturas. As áreas mais quentes são as áreas no meio desse mapa. Inclusive, o estado de Alagoas, você consegue perceber aí, pelo contorno do Brasil, o estado de Alagoas está nessa área quente, tá? Beleza. Olha aí. E aí, o que vocês precisam saber? O Brasil, ele tem também 5 tipos de clima, tá? 5 tipos de clima. Na verdade, assim, a gente tem 2 tipos, basicamente diferentes, e o resto são microclimas. Ó, nessa área aqui que você está vendo mais alaranjada, né? A gente tem o clima equatorial úmido. Essa área do Amazonas, Acre, Rondônia, Pará, são áreas de temperaturas muito elevadas e áreas que chove constantemente. Chove constantemente aqui nessa área, tá? Então, por que chove muito, Williams? Porque está aqui diretamente ligada com a linha do Equador, tá? Diretamente ligada com a linha do Equador. E ainda tem uma outra colocação. A gente tem o maior rio do mundo, a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia hidrográfica da Amazônia, né? Que é do rio Amazonas. Né? Então, a gente tem a maior bacia hidrográfica do mundo e a gente tem a grande maior parte de floresta, né? De floresta do mundo. Então, aqui tem um processo de evaporização e o processo de evapotranspiração. Então, chove muito. É tanto que nessas regiões aqui tem um ditado que diz assim, quem aqui nunca ouviu esse ditado? Você vai nessa ou na outra chuva, né? Porque assim, a galera se programa para sair, mas eles basicamente sabem os horários que vai chover. Chove meio-dia, meio-dia e 20, volta a chover de novo. É uma região que chove bastante, tá? Então, do Brasil, é um clima equatorial aqui, né? O equatorial está próximo da linha do Equador, né? E é quente, esse clima ele é quente e, ao mesmo tempo, ele é úmido. Consegue compreender, minha gente? Estou falando que é importante, tá? Clima quente e úmido. A maior parte do Brasil, tá? Essa partezinha amarelada. Chega, meu Deus, não vai descarregar o telefone. Beleza. A maior parte do Brasil, que é essa área aqui mais amarelada, é a área de clima tropical, tá? E aí você consegue ver essa área pintada aí de, acho que é um vermelho isso aí, é a área que a gente chama de polígono da seca. Polígono da seca. É o clima semiárido, né? E aí você consegue perceber que, ó, estado de Alagoas, sertão alagoano, está basicamente nesse clima semiárido, tá? Então, a gente tem o clima semiárido aqui, tropical, semiárido. Essa áreazinha verde, que é a área litorânea, que pega quase todo o litoral brasileiro, é o clima litorâneo, que no estado de Alagoas também vai ter o clima litorâneo. E esse clima, ele é também úmido. Por que que ele é úmido? Porque nessa área, tá? Ele é úmido porque nessa área a gente tem corpos hídricos, ou um corpo hídrico, que é o oceano, né? E essa é uma área também composta pela Mata Atlântica. Tá ligado lá, né? Na aula de vegetação que eu falei do estado de Alagoas, o estado de Alagoas é composto basicamente por 3 tipos vegetacionais, ou por 2 tipos vegetacional. Mata Atlântica e Caatinga, e ali na região agreste, que a gente chama de ecótono, né? Que é o que faz a transição ou a mistura de Caatinga com Mata Atlântica, tá? Então, por isso que vai ser um clima litorâneo úmido. A gente chama também de clima tropical litorâneo úmido. Vai ter muita chuva.
Então, aqui no estado de Alagoas, você tem um lado que chove pouco, mas você tem um outro lado que também chove bastante, que é o leste alagoano, tá? O leste alagoano chove muito. E a gente tem o último tipo de clima aqui no Brasil, que é o clima ali da região sul, né? Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, que aqui nunca foi em Gramado, né? Gramado lá, as casas típicas alemãs, né? De clima bastante frio, né? Quem nunca foi a Gramado aqui? Tudo doido para passar no concurso para ir Gramado, né? Então é isso aí. É a área de clima subtropical úmido, né? Subtropical úmido. Então, é a área mais fria. Essa área aqui do Brasil, ela se parece com a Alemanha, porque ela é com a Europa, na verdade, porque ela é praticamente parecida, a temperatura, né, o clima com o clima europeu. Inclusive, olha aqui uma informação importante, inclusive, o desenvolvimento da soja, ele começou ali no Rio Grande do Sul, pelos alemães, que vieram para o Brasil para embranquecer a nossa população, e foram os alemães que começaram a plantar soja aqui, porque ela é típica de clima frio, e depois ela se desenvolveu no Cerrado brasileiro, tá? Que é essa região mais centro-oeste do Brasil. Beleza, já consegui explicar tudo isso. Pronto, gente. Então, o que é que nós temos? O estado de Alagoas existe aí... Alguém quer falar? Alguém quer falar? Fala. Fale agora ou se cale para sempre. Acho que deva ter sido sem querer, né? Que é Regivânio que levantou a mão para falar. Mas provavelmente foi sem querer. Vamos lá. Então, no estado de Alagoas existem dois tipos de clima, né? Predominantes, dois tipos de clima, que é o clima tropical semiárido, né? Esse tropical semiárido, ele vai estar ali oeste e centro-oeste alagoano, tá? E a gente vai ter o clima tropical úmido, que vai ser, que a gente pode chamar ele também de clima litorâneo úmido, tá? Então, o clima tropical semiárido, tá? O tropical semiárido é onde a gente tem as baixas umidades do ar, né? E a gente tem as altas temperaturas. Ou seja, a precipitação, a quantidade de chuvas desse tipo de clima, ela vai variar entre 400 milímetros a 600 milímetros de chuva, tá? Então, gente, assim, ó, esse é o clima do sertão alagoano. É um clima seco, tá? É um clima seco e que tem altas temperaturas. Só que a gente precisa prestar atenção numa coisa. Nessa faixa mais ao agreste, né? No agreste, no centro-oeste do estado de Alagoas, a gente tem um tipo climático, ou a gente tem a precipitação que ela vai ficar variando de 600 a 900 milímetros de chuva, tá? Então, por exemplo, aqui na nossa região, a Lagoa da Canoa, Arapiraca, Girau do Ponciano, ainda vai chover um pouco mais do que propriamente no sertão alagoano, tá? Consegue compreender? Então, a gente está naquela faixa de clima tropical semiárido. Nós estamos naquela faixa de clima tropical semiárido. Mas a gente tem uma variação um pouquinho a mais da umidade, né? A nossa umidade pode chegar a 900 milímetros de chuva ao ano, tá bom? Uma outra coisa que eu quero que vocês entendam é que a gente tem baixas amplitudes térmicas. Amplitudes térmicas são quedas de temperatura, tá? Então, como assim baixas, Luiz? Ó, a gente tem uma diferença das amplitudes térmicas de 5 graus de diferença. Então, basicamente, a mínima, né, a mínima do nosso estado é 21 graus e a máxima é 27 graus, tá? Então, a gente tem essa diferença de amplitude térmica
que não é muito grande. É baixa a diferença da amplitude térmica, tá? No clima tropical úmido, que é o litorâneo úmido, né? A gente tem essas variações de temperatura entre 23 e 28 graus Celsius, ou 21 e 27, tá? É a mesma coisa, uma diferença de 5 graus, exceto nas áreas altas, onde as temperaturas diminuem. Aí você já sabe o que eu falei naquela questão de altitude, né? Que a temperatura diminui. Mas tem maior pluviosidade, maior umidade do ar. A precipitação anual nessas áreas litorâneas é de 1.000 a 1.600 milímetros de chuva. E em áreas mais costeiras, como, por exemplo, Maceió, né, a precipitação ela chega a 1.900 milímetros de chuva. Né? Isso é o número dado pluviométrico, tá, gente? Isso vai ser chamado de pluviosidade. Então, a gente vai perceber aqui que no leste alagoano as chuvas são mais regulares, no sertão as chuvas são menos regulares, ou seja, tem pouca chuva, muito quente e pouca chuva, tornando aquela região muito seca. Então, no estado de Alagoas a gente tem o clima litorâneo úmido ou tropical litorâneo úmido, em Maceió e no extremo norte, vou mostrar o mapinha para vocês daqui a pouco. Subúmido no leste alagoano, subúmido, vamos dizer aqui, Atalaia. Quem não ouviu hoje dizer que Atalaia amanheceu debaixo de água, tá? Então, Atalaia é uma região de clima subúmido, tá? E a gente tem o semiárido, que é o centro, né, e o oeste do estado de Alagoas. Pessoal, dúvidas, angústias, xingamentos, alguma coisa que vocês tenham para me falar? Bom, só espero então que vocês estejam de verdade compreendendo esse assunto, tá? De verdade, compreendendo esse conteúdo. Agora eu vou mostrar um mapinha, tá? Deixa eu mostrar o mapinha e eu volto para explicar sobre isso aqui, que a gente precisa entender também, porque é prova de ensino médio e superior, pode cair essas outras questões, tá? Olha só, aqui nós temos um mapa de Alagoas, de novo, né? Mapinha de Alagoas. E esse mapa é dos tipos climáticos, tá? Então, nota aí no teu caderno, vou mandar também o slide, mas nota aí. Nosso clima, vamos lá. O clima de Alagoas é um clima tropical, tá? Clima tropical. Mas nós temos, por que eu estou dizendo isso? Porque a banca vai cobrar sim. Mas nós temos os microclimas no estado de Alagoas. Para você ver assim, essa questão de microclima, essa questão mesmo do microclima. Vê só, tá vendo essa área toda amarelada? Essa área que a gente corta da região intermediária de Arapiraca, diferente da região intermediária de Maceió. Consegue ver, pessoal? Olha só, preste atenção mesmo, bastante atenção nisso aqui. Essa área do estado de Alagoas, toda amarelada, é uma área de clima semiárido, onde as chuvas elas são escassas, volto a dizer, de 400 a 600 milímetros de chuva, mas atingindo aos 900 milímetros essas áreas aqui, ó, Arapiraca, Caraíba, Giraldo Pulciano, Lagoa da Canoa, Feira Grande, atinge os mais altos índices dentro do semiárido, que são os 900 milímetros de chuva. Beleza. Agora, vê só. Tá vendo uma areazinha em... que é isso aqui? Um verde piscina, né? Aqui tem um verde mais verde. Isso aqui é um verde piscina. Licença aí. Sim. É porque eu queria fazer uma pergunta sobre o que o senhor falou sobre o clima de Alagoas. Se cair na prova assim, tipo, 5 opções, né? Aí cada um com um clima diferente. Aí na pergunta sobre o clima de Alagoas cai assim: o clima de Alagoas
é tropical e não vier com o restante da palavra, mas nós temos microclimas, vai estar certo? Se disser que o clima do estado de Alagoas é tropical, sim, vai estar certo. Mas a prova, provavelmente ela vai cobrar uma determinada região para você identificar o microclima, tá? Até porque a gente tem esse clima tropical, mas a gente está dividido nesses microclimas. Tá certo. Beleza? Ó, não se preocupem, porque eu vou passar uma lista de questões para vocês e a gente vai responder essa lista de questões também na próxima aula, tá? Da forma como a banca ela vai cobrar. Beleza? Mas olha só, ó, vê aí essa questão. Tem aqui, ó, esse microclima aqui na Mata Grande, nessa região aqui de Mata Grande, Inhapi e Canapi. Vocês estão vendo que esse microclima é o subúmido seco? Oxe, subúmido seco? Como assim? Seco por quê? Seco porque está no sertão, né? Na região do sertão alagoano. Mas subúmido, Williams, quer dizer que tem chuva. As chuvas são mais de 900 milímetros aí? É. Por quê? Essa é uma área de vegetação, tá? Então, importantíssimo saber. Essa é uma área de vegetação e essa é uma área de altitudes, né? Então, por ser área de altitude, o que acontece? É uma área mais fria e a massa de ar, quando ela tende a atravessar essa região aqui, ela vai ter que subir para uma camada mais fria da atmosfera, vai acabar se chocando, se condensando e precipitando mais aqui nessa região. É o que acontece, por exemplo, nessas regiões aqui de Palmeira dos Índios e Quebrangulo. Olha só, vamos lá para um desenhozinho aqui novo, só para vocês entenderem melhor. Desenhozinho. Não vou nem mudar esse aqui, ó. Tá vendo essa montanha aqui com essa seta perpendicular? Tá vendo essa montanha, né? A massa de ar, ela geralmente vai fazer o seguinte. Vamos supor, eu botei o oceano aqui desse lado, né? Mas vamos trocar o oceano agora. Trocar o oceano. Para cá. Ó. Pronto. Vamos supor que isso aqui é o oceano, tá? São águas. Abstraiam o que tiver de ruim, mas são águas aqui. Aqui se formam as nuvenzinhas, as massas de ar. Ó, elas se formaram, cada uma delas estão com umidade, né? Elas estão aqui cheias de umidade. Cheias de umidade, pela evaporização do oceano, elas se formaram. E elas têm que ultrapassar essa região aqui, tá? Tem que ultrapassar. O que vai acontecer? Para elas ultrapassarem, elas vão ter que subir. Não é isso? Vão ter que subir. Quando elas sobem, aqui nessa região, é uma região de temperatura mais fria. Elas vão se chocarem aqui, ó. Vão se chocar com a camada mais fria da atmosfera e ela vai acabar chovendo. Vai acabar precipitando aqui de um lado da montanha. Chove aqui. E quando ela passa para esse outro lado, ela já passa sem chuva, tá? Então, olha o que acontece aqui. Ela já passa sem chuva. O que acontece aqui, ó? Nosso mapinha. Formaram aqui no Oceano Atlântico. Estão vendo a setinha que eu estou passando?
formaram no Oceano Atlântico, já se precipitaram aqui nessas regiões, mas elas conseguiram passar. Né? E aí o que acontece? Quando ela chega aqui nessa região de Mata Grande, elas tendem a subir. Quando elas sobem, aí elas se chocam e acabam precipitando mais aqui nessa região. Por quê? Porque essa região é alta. Então, assim, a gente já consegue perceber pelo mapa de relevo que eu passei para vocês, o mapa de relevo que eu mostrei as áreas mais altas do estado de Alagoas, e você consegue perceber a influência da altitude nesse clima também, tá? Então, você vai perceber isso. Então, aqui em Mata Grande, partes de Água Branca, Canapi e Api, a gente tem um clima subúmido seco. Aqui, ó. Aí vocês pegam aqui essa porção entre o leste alagoano e o agreste alagoano. Tá? Essa porção aqui, Campo Alegre, Anadia, Maribondo, Teotônio Vilela, Mar Vermelho, é uma porção também de clima subúmido seco, tá? Subúmido seco. Então, você vê, por exemplo, Mar Vermelho é uma cidade, uma região de altitude. Mar Vermelho é conhecida como a Suíça alagoana, porque ela é muito, muito fria, tá? Inclusive, lá também tem festival de inverno, e lá é um dos principais pontos que os médicos alergologistas, ou os alergistas, como a gente entende, mandam o pessoal ir para se tratar de crises respiratórias, tá? Então, por ser uma região fria também, e uma região de clima não tão muito chuvoso, nem tão muito seco também, tá? Então, essa é a região de clima subúmido. Agora, subúmido seco. Agora, veja só, região de clima úmido, pessoal. De clima úmido, a região de Maceió, tá? É a região que vai cair entre 1.900 milímetros de chuva. 1.900 milímetros. Região de clima úmido, Maceió e Maragogi, tá? Essas regiões aqui vão ser as regiões que vão cair mais chuva, tá? Então, Passo de Camaragibe, São Miguel dos Milagres, Paripueira, São Luís do Quintude, tá? Santa Luzia do Norte, Coqueiro Seco, Satuba, são as regiões de clima tropical úmido. Tropical úmido. Maragogi, Japaratinga, região também de clima tropical úmido. Williams, as chuvas ali. As chuvas são de 1.000 a 1.600 milímetros de chuva, podendo atingir 1.900 milímetros de chuva. Williams, por que isso acontece? Por que essa região chove tanto? Que é a região próxima a corpo hídrico, né? É a região que está banhada pelo Oceano Atlântico, e banhada pelo oceano, é nessa região que se formam a massa de ar tropical, massa tropical atlântica, tá? MTA, massa tropical atlântica, e através dos ventos alísios, elas são sopradas em direção à Amazônia, e aí o que acontece? Vem uma massa de ar também chamada de uma zona, chamada de zona de convergência intertropical, e ela acaba se chocando e se precipitando. Aqui é onde existem as chuvas que a gente chama de chuvas torrenciais também, né? Que são chuvas rápidas e chuvas muito fortes, que causam alagamento. Beleza, pessoal? Então, tá aqui. E o clima subúmido, tá? Clima subúmido tá aqui, que fica entre Maceió, né? Entre Maceió e entre o Centro-Oeste, tá? Branquinha, Ibateguara, Atalaia, São Miguel dos Campos, é a região de clima semiúmido, tá? Porque também está ali próximo àquela região litorânea. Então, você consegue perceber, ó, ver essas coresinhas, retirando o amarelo, essas outras cores é onde existe a maior porção e quantidade de chuva da região, variando dos 1.000
aos 1.900 milímetros de chuva, tá? Essas regiões aqui. Sertão alagoano, clima seco, tá? A gente tem clima seco, as chuvas de 400 a 600 milímetros de chuva. Mas, assim, vou dizer mesmo de verdade, sertão não chega aos 600 milímetros de chuva, não, tá? A gente está tendo uma pequena modificação durante esses 2 últimos anos, né, que tem caído chuvas mais regulares, mas fazendo essa contabilização dos 30 anos mesmo, esses 600 milímetros de chuva, ele pouco ocorre nessas regiões. Beleza? Então, ó, pela sua localização, a amplitude térmica média, vou já acabar, tá, gente? Só mais um pouquinho de paciência. A amplitude térmica média alagoana fica em torno dos 5 graus Celsius. Amplitude térmica é o quê? É a diferença de temperatura entre a mínima e a máxima, tá? Então, a diferença de temperatura é de 5 graus. Então, a mínima é 21 e a máxima são 27 graus, tá bom? Isso basicamente na região leste do estado alagoano, tá? E a gente tem 4 sistemas meteorológicos que atuam sobre o estado de Alagoas também. 4 sistemas, tá bom? A gente tem as zonas de convergência intertropical, tá? Que são os ventos que sopram as nuvens vindas da Amazônia, do clima equatorial, junto com a massa polar atlântica, tá? A gente tem os sistemas frontais, e aí nesses sistemas frontais a gente vai ter os outros tipos meteorológicos. Então, o que é uma zona de convergência intertropical? Essa zona é responsável pelas chuvas dos meses de março e abril. Vamos aqui, ó, rapidinho de novo. Rapidinho. Dá uma apagada aqui. Calma, viu, pessoal? Vou terminar. Hoje eu não vou passar igual aquele dia, não. Às 10 e pouca, não. Mas que tem assunto, tem, viu? Aqui, ó. Vamos lá, vou ver se eu consigo desenhar direito aqui para vocês. Nós temos aqui o Brasil, tá? Temos aqui o Brasil. Mais ou menos aqui o estado de Alagoas. Tem a descidinha aqui, mas abstraiam aí, tá? Só para explicar essa zona de convergência intertropical. Ó, nem deu uma melhorada, mas tudo bem. A gente tem aqui o estado de Alagoas. Aqui, nessa outra região, a gente tem a Amazônia. O que é a zona de convergência? Nessa área aqui, a gente tem uma formação de massas de ar, que a gente chama ela nessa área da Amazônia aqui, ó, tá? Nessa área aqui. Que a gente chama essas massas de ar de rios voadores. Rios voadores, né? Que acabam evaporizando e levando chuva para outras regiões do planeta, outras regiões do Brasil, como o próprio Sudeste mesmo, também é influenciado pelos rios voadores da Amazônia. Que é a zona de convergência? São essas massas de ar que se formam aqui, do clima equatorial, e que aqui, no estado de Alagoas, elas acabam se chocando, né? Acabam se chocando, tá? Então, o que acontece? Esse choque a gente chama de ZCIT, ou zona de convergência intertropical, que foi
A massa equatorial continental, ó, a MTA, deixa eu colocar aqui, ó. Massa equatorial continental, a MTA, que se chocou com a massa tropical atlântica, tá? Então, aqui é massa tropical atlântica, aqui no estado de Alagoas, que se forma no Oceano Atlântico, e aqui no estado do Amazonas, a massa equatorial continental. Essa equatorial continental é quente e úmida, e a massa tropical atlântica, ela é quente e úmida também, tá? Então, elas acabam se chocando, ocasionando o que a gente chama de Z-City, tá? E trazem as chuvas de março a abril. Os sistemas frontais são os geradores das chuvas frontais, que advêm do Atlântico Sul, os alísios de Sudeste e Nordeste, que provocam as chuvas de inverno. Essas chuvas que vocês estão vendo agora são as chuvas ocasionadas pelos ventos alísios, né? Os ventos alísios do Sudeste e do Nordeste, que acabam provocando as chuvas de inverno. E pouco avança em direção ao interior do continente, ou seja, elas agora no inverno ocasionam chuva aqui nessa região, vocês estão vendo eu passando o mouse, tá? Nessa região, mas elas avançam muito pouco para a região do sertão alagoano. Beleza, minha gente? Olha só. Os outros textos que tem aqui foi tudo que eu já expliquei para vocês, tá bom? É tudo que eu já expliquei para vocês. Então, olha só, pessoal. Por hoje é só, tá? A gente conseguiu trabalhar o relevo do estado de Alagoas e conseguimos trabalhar o clima também do estado de Alagoas, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. E tendo gostado, espero que vocês também continuem estudando para a gente poder desenvolver um bom conteúdo e a gente conseguir passar no concurso de Lagoa da Canoa, tá? Então, para vocês, até a próxima sexta-feira, se o bom Deus assim nos permitir, beleza? Próxima sexta-feira a gente vem com um questionário e depois desse questionário a gente volta com o assunto de hidrografia aqui para vocês também. Valeu, minha gente. Grande abraço e tchau.